Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, estamos aqui em Capão da Canoa. Abandonamos a nossa casa e estamos por aqui por um tempo, fazendo esse vídeo aí para dar uma satisfação aí para os nossos irmãos, nossos amigos que carinhosamente nos assistem por aí afora. E a gente veio para cá porque Gesiel voltou lá para os Estados Unidos e a gente ficou abalado, um pouco abalado de novo, né? E aí o meu filho do meio, o Silvio Júnior, achou por bem da gente vir pra cá. E a gente tá aqui na casa dos nossos irmãos, nossos amigos, primos da minha esposa, Jorge Luiz e a Cláudia, que tão bondosamente nos receberam na casa de praia deles. E a gente tá por aqui. Vai ficar uns dias aqui até conseguir um local fixo, né? Talvez o Tiago e o Moisés vão conseguir uma casa pra gente. Até já agradeço de todo o coração. E a gente tá por aqui. E é bom, né? Minha esposa tá dando uma ajuda lá pra minha nora, pro meu filho que tem um comérciozinho, um café. E a gente tá por aí, né? Se distraindo um pouco. Casa aqui do Jorge e da Cláudia, bem ampla, né? Nunca morei numa casa boa, assim. São muito caprichosos, muito cuidadosos. E até fico meio sem jeito de estar aqui, né? Porque fiquei muito tempo doente, não pude nem conservar mais a nossa casa, nem nada. E eles são muito caprichosos, né? Tinha uma cabana aqui onde é essa piscina e aí eles tava muito cheio de cupim a cabana. Eles demoliram a cabana e construíram essa bela casa. Tudo muito bem organizado, muito amplo, né? Bastante amplo essa casa. A gente fica até sem jeito de estar aqui, né? Mas a gente vai cuidar bem. E estamos por aqui, né? Eu queria contar uma história hoje para vocês. Existiam 3 amigos. Um deles era bem abastado, né? Tinha uma vida bem... Como é que eu vou dizer? Uma vida bem... não consigo ver nada torto. Uma vida bem boa, né? Nem sei como é que funciona esse negócio aqui, ó. O pedestal que o Davi me presenteou. Um abraço aí até se o Davi for ver esse vídeo. Muito obrigado, Davi, por esse presentão que tu me deu. É bem compacto, mas dá pra filmar muito bem, né? Dá uma balançadinha só, mas isso não é nada. Então eu queria contar essa historinha pra vocês que vai ensinar. Tudo que eu falo ensina uma lição. Tinham 3 amigos e os 3 eram muito... tinha uma comunhão bastante intensa, né? E um deles era bem abastado, tinha uma vida financeira bastante boa. E o outro ganhava um salário mais ou menos, era um contador. E o outro era uma pessoa que prestava serviço, fazia serviço de pedreiro, tudo que aparecia ele fazia, né? E já não tinha uma vida muito abastada, né? Aquele que tinha vida boa, bem abastado, era muito munheca. Ele tinha bastante, tinha posses, tinha casas, tinha apartamentos, tinha uma vida bem definida, mas era muito mão fechada. E tudo que ele fazia, depois ele cobrava. Cobrava e insistia, tinha que pagar. Ou em favor,
ou se fosse dinheiro tinha que devolver o dinheiro com juros. Já o do meio, que era um contador, ganhava lá os seus 5, 6 mil, tinha uma vida bem boa também, mas já mais apertado, né? Não tinha tanto dinheiro. E o outro, então, quando não tinha serviço, passava necessidade. E esse do meio, que era contador, nem bem o pedreiro lá ficava sabendo. Ele estava na porta lá, levando as coisas, tudo que ele comprava, ele lembrava do amigo. E já há muitos anos eles tinham essa amizade, né? Um dia, aquele que era pedreiro estava na fila da lotérica para pagar a luz e a água, todo o dinheirinho contado, e ele leu lá que tinha um grande prêmio que ia ser sorteado, né? E ele pensou com ele: se sobrar o valor, eu vou comprar um bilhete. Vamos parar. Para, cara. Tá, vai lá. Vamos lá. Deixa o pai fazer o vídeo, vai lá. Tem os filhos aqui que estão incomodando. Então ele pagou a conta da luz e da água e sobrou pouquinha coisa a mais, que era o valor do bilhete. E ele pensou. Não, acho que eu vou comprar uns pão para levar para casa, que não tem. Mas no impulso ele comprou o bilhete. Guardou no bolso com o comprovante do pagamento da água e da luz e foi embora. E chegou em casa e esqueceu, né? Esqueceu. No próximo mês, ele foi pagar a luz e a água de novo, com muita dificuldade. Chegou lá, puxou lá sua carteira, e lá na carteira estava as contas que ele ia pagar, e também estava lá as contas antigas, e ele lembrou do bilhete que ele tinha comprado. Aí ele aproveitou e pediu para que o atendente conferisse, para ver se tinha dado alguma coisa. E o atendente olhou bem para ele, depois de conferir, e disse: parabéns, o senhor é o novo milionário da nossa cidade. E ele, sem entender muito, disse: como assim? Não, o senhor ganhou mais de 200 mil nesse sorteio. Então o senhor é um milionário a partir de hoje. O senhor vá no banco e apresente para o gerente lá, que ele vai lhe passar o seu prêmio. Ele, sem acreditar muito, mas obedecendo ali, o atendente foi no determinado banco que o atendente disse que tinha que ir, porque o valor era muito alto, então não tinha como a lotérica pagar. E ele chegou no banco, sabia até o nome do gerente, que o atendente tinha dito, e procurou o gerente, que era o gerente geral daquela agência. E o gerente olhou o bilhete e disse: parabéns, vamos colocar o seu nome, o seu CPF aqui, e já o senhor vai ser depositado na sua conta. Mas ele, muito humilde, muito simples, disse: não, mas eu não tenho conta no banco. E o gerente disse: não tem problema, a gente abre agora. Aí, na hora de abrir a conta lá, o atendente já queria vender para ele um monte de coisa, e aplicações, isso e aquilo. E ele, como não entendia de nada, nem estava acreditando, ele pensou: eu precisava de alguém para me orientar. O João não dá, que o João é muito munheca, gosta muito de dinheiro. Aí ele lembrou: puxa, mas o Pedro, eu acho que é o indicado, que ele sempre foi bom para mim, e ele é contador, então ele entende de dinheiro. Aí ele disse: olha, deposita o dinheiro aí na minha conta, que eu já volto. Aí eles depositaram, ele conferiu lá o valor, depois de debitados os impostos, ainda sobrou mais de 200 milhões. E ele foi lá na casa do amigo dele e perguntou: fulano, quanto que tu ganha por mês? Eu ganho 5, 6 mil, dependendo das horas que eu faço.
5, 6, às vezes um pouco mais. Aí ele pensou. E se tu conseguisse um serviço para ganhar 15 mil por mês? Tu sairia desse? Ele disse, mas na hora. Ele disse, então vamos lá no banco. Foi lá no banco e ele já tinha combinado com o gerente. Foi lá, conversou com o gerente, apresentou, esse aqui é meu amigo. E eu falei para ele do emprego. E o gerente disse, pois é, o senhor quer trabalhar para um milionário? Ele paga 15 mil por mês fixo. E o senhor vai trabalhar 6 horas por dia, talvez menos ainda. Quando ele falou isso, não acreditou. Aí disse, claro, aceito, sim, com certeza. Aí o gerente disse, então tá aí, o seu novo patrão é o seu amigo. E ele ficou muito feliz, muito faceiro, nem acreditava. Mas como assim, fulano? Aí o gerente disse, não, ele ganhou um grande... Esse cara gosta de fazer barulho aqui por conta, né? Ele ganhou um grande prêmio aí, mais de 200 milhões. Então ele precisa de alguém para decidir o que vai fazer com o dinheiro, porque ele diz que não entende. E a partir dali, então, o amigo que tinha ganhado aquela fortuna passou 1 milhão para a conta do seu amigo e disse, a partir de hoje, então, é tudo contigo. O outro amigo, quando ficou sabendo, se arrependeu muito. Perdeu sono, várias noites pensando, por que eu fui tão ruim pro meu amigo que era o mais simples, porque eu tinha condições de ter ajudado ele, não ajudei, quando ajudava eu cobrava. Agora, ele pensou, jamais vou ser tratado diferentemente do jeito que tratava o meu amigo. Para, peludo, cara bem chato, vem aqui no pai. Mas ele se enganou, porque toda vez que ele precisava, ele chegava no ex-pedreiro e o ex-pedreiro nunca disse não para ele. Chegou a emprestar dinheiros altos, né? Altas quantias de dinheiro e nunca cobrou. Ele pagava quando queria e quando podia. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente é tão mesquinho que quando a gente está numa situação boa, a gente esquece os amigos, esquece os necessitados e a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Eu, durante toda a minha vida, onde eu fui, onde eu estava, eu sempre tratei todo mundo da mesma forma. Às vezes, minha esposa até nem entendia, mas eu sempre tratava bem todo mundo. Desse dízimo na igreja, não desse, fosse bom para mim, não fosse, fosse criança, fosse idoso, não importa, eu sempre tratei todo mundo bem, porque quem é que vai saber que uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade hoje, daqui uns anos não vai ser o presidente da república, daqui uns anos não vai ser um grande empresário, sei lá, amanhã a gente não sabe. E muitas vezes a gente, pelo desejo desenfreado de ter condições financeiras, a gente deixa de ser hospitaleiro, esquece de ser bondoso, de ser benigno e acaba semeando mal na vida da gente. E acima de tudo isso, por causa do nosso interesse, muitas vezes, a gente acaba até provocando a ira naquele que a gente não deveria provocar, que é Deus. E Ele se alegra quando a gente trata todo mundo sem fazer acepção. Eu já vi muita gente tratar bem e vi isso dentro das denominações, dentro das religiões.
pessoa chegar com um carrão, estacionar na frente da igreja, um terno e gravata dos melhores, e ser tratado de um jeito. E chegar outro, muito mais importante diante de Deus, importante que eu digo porque depende do nível da nossa comunhão com Deus, é que importa. Eu já vi chamarem pessoas que eram vazias para usar da palavra em culto, em detrimento de outras que eram cheias do Espírito Santo, mas porque não estavam numa posição tão alta como aquela. Então, a acepção, o tratamento com diferenciado acontece até mesmo dentro das denominações, onde não deveriam, jamais deveriam proceder assim, né? Mas infelizmente, hoje em dia, acho que sempre foi, né? As pessoas são medidas por quanto elas valem. E muitas pessoas puxam o saco de quem é avarento, que jamais vai ajudá-las ou abençoá-las, e maltrata. E muitas vezes despreza aquela pessoa que não deveria desprezar. Eu mesmo sempre me portei com simplicidade, e quantas vezes na minha vida pessoas bem financeiramente ficavam admiradas, porque eu me recordo que muitas empresas que eu entrei, geralmente eu estava numa situação difícil, então eu não escolhia onde pegar. Eu me recordo que eu fui trabalhar com um senhor, ele era castelhano, e ele estava tão enredado, tão enrolado, não conseguia administrar a empresa que ele tinha na parte de produção. E eu quando fui lá pedir emprego para ele perguntou o que quer fazer. Eu disse assim: eu faço qualquer coisa, posso ser ajudante, na uma metalúrgica, qualquer coisa. O que tu sabe fazer? Olha, o senhor me contrata, depois a gente vê. A gente acerta salário, o senhor vê o que eu sei fazer, aí o senhor diz quanto é que eu tenho que ganhar. Eu trabalhei uma semana, não cheguei a terminar aquela semana, e ele me chamou no escritório dele. Nós tínhamos tratado um valor, mais ou menos um valor, e ele disse: olha, vou lhe pagar 1,5 vezes a mais de início, depois a gente acerta o salário. Porque se eu fosse dizer para ele: olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro, ele ia perguntar: e qual é a tua escolaridade? Eu ia dizer: olha, 4ª série. Daí deu. Ele não ia nem olhar para mim. Mas como ele foi me experimentando, ele viu quem eu era. E outra situação também aconteceu, foi com talvez a organização mais rica do mundo, porque eu acho que não tem país que não exista, que são os maristas. Eu entrei lá nos maristas para fazer serviços de pá, de pedreiro, porque foi numa situação que eu estava totalmente quebrado. Eu trabalhava como representante comercial de uma empresa chamada Tomolara Móveis, e deu uma crise muito grande. Acho que foi na época, não lembro qual era o presidente, e eu mesmo que saí por conta, porque não tinha vendas, e eu cheguei e falei pro proprietário da firma: olha, eu não vou ficar aí recebendo só o salário fixo e sem venda. Aí ele disse: não, vai ficando, eu sei que está com crise, se eu não puder te manter, eu disse: não, o senhor me solta e eu vou tentar vender, aí o senhor me paga como autônomo. E aí as vendas pioraram cada vez mais, e nós estávamos morando em Santa Maria. Aí a coisa apertou de um certo jeito que eu atendia os maristas, né?
eu vendia para eles, eu era representante comercial e vendia material de expediente, outras coisas lá para eles, móveis, escritório, coisas. E aí um dia, no aperto, eu fui lá na escola e conversei com o diretor da época, que era o Pedro Vilmar Postes, se não me engano o nome dele, e disse, olha, contei a história, disse, eu estou numa situação assim, assim, assado. E ele disse, mas o que eu vou te dar para te fazer? Tu é um representante comercial? Eu disse, não, eu fui representante comercial, não sou mais. Mas eu já fui pedreiro, eu já fui carpinteiro, eu já fui serralheiro, eu já fui eletricista, eu já fui encanador, eu já fui hidráulico, eu já fui de tudo. Aí ele, muito sem jeito, disse, então, tu tem certeza? Eu disse, tenho. Eu preciso de dinheiro para ir para Porto Alegre, arrumar alguma coisa lá e depois vir buscar a família. Aí comecei a trabalhar lá. E ele todo dia de manhã saía da casa deles. E de manhã ele diz assim, então tu vai aguar o campo de futebol ali de manhã. E eu cedo estava lá aguando o campo. 8 horas ele estava lá. E às vezes ficava até meio-dia conversando comigo. Aí nós tratamos ali tal, tanto de dias, uma semana, se não me engano. E quando acabou aquela semana, eu fui lá, peguei meu dinheiro e fui para casa, ia deixar um dinheiro com a esposa e pegar a passagem e ir embora para Porto Alegre. Aí era um sábado, se não me engano, estava almoçando e eu pensei, eu vou tirar um cochilo e deixar para ir domingo. Aí eu estava me aprontando para dormir, já era umas 2 da tarde, e o diretor mandou um funcionário lá perguntar por que eu não tinha ido. Eu disse, não, eu não fui porque nós tratamos uma semana. Passou de uma semana, era 6ª semana. Hoje é sábado, por isso que eu não fui. Ele disse, não, mas o Dom Pedrinho disse que é pro senhor ir. Aí eu fui lá. Eu perguntei, não, o que houve? Ele disse, não, tu vai continuar aí, vai continuando aí. Aí fui continuando. E virei funcionário, né? E durante o período que eu fiquei lá, eu indiretamente ajudava a administrar 2 escolas dos maristas. E saí porque quis. Porque eu já cuidava das finanças de 2 escolas, das compras, eu era coordenador dos funcionários. Quando o diretor saía viajar, eu respondia por praticamente tudo na escola, que o vice-diretor era bem de idade, então não se envolvia muito. Então, as pessoas não sabem quem é quem, o que a pessoa sabe fazer, as condições que a pessoa tem. E inclusive quando eu entrei nos maristas, era início do ano e o orçamento já estava quase todo comprometido, o orçamento do ano todo. E aí quando eles foram me dando finanças, e eles disseram, um dia me chamaram na SOME, que era o escritório central, e o contador deles disse, olha, vocês estão com o orçamento estourado lá, tu vai ter que fazer alguma coisa lá para não passar tanto pro orçamento. Pois nós encerramos aquele ano, ainda tinha uns 8 meses pela frente, nós encerramos aquele ano, passou assim, acho que não chegou a passar 10% do orçamento. Então, as pessoas olham, né, e eu tive assim quase que amigos médicos, né? Não éramos amigos porque eu era paciente. Mas eu me lembro que tinha um médico que foi que eu mais tempo fiquei com ele. Ele me chamava de professor, porque ele ficava muito sem entender de onde que eu tirava tanta coisa. Então, muitas vezes a gente quer o pagamento material. E muitas vezes, né, Ló talvez não tivesse nada. Mas ele possuiu alguma coisa por quê? Porque ele andava com a bênção. E Abraão era a bênção. Muitas vezes, por causa do egoísmo, por causa do materialismo, por causa da glutonaria financeira,
glutonaria material, a pessoa ela deixa de ser abençoada porque existe. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar não é qualquer um, para abençoar não é qualquer um, e assim por diante. Então reflita, pense, para ver se não é assim. Quantas pessoas que nasceram na lama, posso até citar o último que foi recolhido, que é o Silvio Santos. Ele era pobre, mas morreu talvez bilionário. E quanta gente que talvez tratou ele com diferença e que depois se arrependeu. Pare para pensar, reflita e talvez mude a sua maneira de pensar. Vai ser muito bom. Forte abraço a todos, tchau, tchau e até mais.